Muito bom dia a todos. Obrigado mais uma vez por você estar sintonizado no canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Deus abençoe você, sua família e todos aqueles que te cercam, tá? Essa é mais uma lição da Escola Bíblica Discipuladora, né? Aqui na Igreja Batista Praia de Ramos. Em geral, é a Escola Bíblica Dominical. Mas aqui a gente usa o termo Escola Bíblica Discipuladora, tá? Bíblia é a Bíblia que você sabe qual é. A revista é a Atitude, tá certo? Essa aqui, estudo no Apocalipse de João, tá? Vamos lá na lição? Lição é lição. Lição 9. Lição 10. Lição 10. Então essa é a próxima lição, lição 10, tá? Se você tem a revista aí, se quiser acompanhar através da revista, fica à vontade. Bíblia na mão, seja ela impressa, seja ela via aplicativo no celular, ou até mesmo se você estiver em frente ao seu PC, com certeza também funciona, tá? A gente vai orar nesse instante, colocando diante de Deus essa programação. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor mais uma vez ilumine todos quantos estão acessando o estudo da Tua Palavra. Que o Senhor seja engrandecido e que Teu nome seja glorificado. Que a edificação e a estrutura, o conhecimento chegue até nós de uma forma clara, que a gente compreenda e que não haja dúvida, para que cada vez mais o nosso sentimento se aproxime da Sua vontade, daquilo que o Senhor deseja para conosco. No nome de Jesus, professores, alunos, acompanhantes, todos cresçam na Tua Palavra. No nome de Cristo Jesus, amém. Lição 10, a visão das taças com as pragas. A visão das taças com as pragas. Essa é a lição 10. Texto bíblico é Apocalipse 15 e também o capítulo 16. Apocalipse 15, 3 é o texto áureo. Capítulo 15, versículo 3 vai dizer assim. Versículo 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Versículo 3 do Apocalipse 15, 3. Para começar, página 57. É doloroso ser injustiçado. A injustiça dói profundamente. Infelizmente, durante a nossa vida, sofremos injustiças. A sociedade constrói mecanismos para tentar fazer justiça. Mas como reflexo da imperfeição humana, elas não conseguem. Nem todo bandido é preso, nem todo criminoso é penalizado, nem toda a corrupção é castigada. Em alguns momentos, até mesmo instrumentos montados para aplicar a justiça são pervertidos, como um policial corrompido ou um juiz preconceituoso. Será assim para sempre? Não, responde o Apocalipse. No dia do juízo, a justiça será despejada do céu na forma de pragas
escatológicas. Virando a página 58, comentando o texto bíblico, a adoração como arma do povo de Deus. O ambiente do cântico nos céus é um mar de vidro misturado de fogo. Esse mar de vidro já havia aparecido previamente. Isaías 4, deve ser isso. Não deve ser. Capítulo 4, versículo 1. Acho que é 1, né? Capítulo 4, versículo 1. Deve ser isso. E era o local do trono de Deus. É em torno desse trono que João vê os vencedores. Ok? Então vamos lá no capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 4, só para a gente ver essa introdução aqui, no comentando o texto bíblico, que vai falar sobre a questão do trono, o mar de vidro. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Capítulo 4, versículo 1. 4, versículo 1, e era o trono, e era o local do trono de Deus. É em torno desse trono que João viu os vencedores. É isso aí, o trono no céu, né? Capítulo 4 de Apocalipse vai tratar o trono do céu. Aí aqui na introdução vai falar: o ambiente do cântico dos céus é um mar de vidro, cântico nos céus, então deve ser em torno do trono de Deus. Está aqui aparecendo aqui 4:1, nessa região aqui. Os vencedores venceram o animal. Um vencedor só se caracteriza como um tal se houver um vencido. Nesse caso em questão, o derrotado é o animal levantado do mar pelo dragão. É a primeira besta. Não se menciona explicitamente o segundo animal neste contexto, mas não é necessário, já que ele era apenas o representante profético da primeira besta. Se esta cai, seu profeta também cairá. Os vencedores estão sobre o mar de vidro. Com isso, localiza-se a esfera em torno do qual este cântico está sendo entoado. O céu, mas não se esgota a expressão. Se o cântico é de Moisés, a referência ao mar diante do qual ele é cantado é substancial. A referência é quase imediata ao cântico entoado diante do Mar Vermelho, após a derrota do faraó e seu exército. Êxodo, capítulo 15, versículo 1 até o 4. Tá? Êxodo é um livro dentro da Bíblia, tá? Que se localiza logo lá no início da Bíblia. Tá? Se você está manuseando a Bíblia aí por agora, recentemente, não conhece cabo a rabo a Bíblia, tá? Êxodo é um livro da Bíblia, né? Tem 1, 2, 3, 4, tá? É o quarto livro, né? É o terceiro livro da Bíblia, tá? Quarto é o número, depois Deuteronômio. Então, a gente vê que há esse livro na Bíblia, tá? Então lá no início da Bíblia tem esse livro, Êxodo, tá? Que vai tratar sobre as questões do povo de Deus, a saída do Egito, como se deu, a travessia do Mar Vermelho, 10 pragas, e também mandamentos, né? Todas as informações oriundas ao povo de Deus e como Deus agiu por intermédio do povo e para o povo, está descrito lá em Êxodo, tá? Então logo lá no início da Bíblia você vai ter, tá? Gênesis, Êxodo, tá? Vai ter lá os livros
que você precisa encontrar, tá? Se tiver tempo, tiver um espaço, curiosidade, aproveite aí a sua Bíblia, tá? Êxodo capítulo 15, versículo 1 até o 4 vai falar da travessia do Mar Vermelho, onde o povo de Deus teve o escape, né, de Faraó. Continuando lendo aqui na página 58, tá? Em Apocalipse 15, a comunidade de vencedores cantará sobre o mar de vidro que a separa definitivamente do alcance das bestas. No Êxodo, Miriam cantou com um tamborim. Os vencedores cantarão com suas harpas recebidas de Deus. Os vencedores têm as harpas de Deus nas suas mãos. Diante de uma crise, poder-se ia esperar que João visse espadas nas mãos dos vencedores. Pelo menos é assim que a imaginação popular esperava ver um vitorioso. Ele deixaria que todos vissem a arma que precisou empunhar para a maestria vencer seus inimigos. Esses vencedores do mar de vidro, entretanto, não portam espadas ou escudos, mas harpas, guitarras como as atuais guitarras. Eles não lutaram com armas humanas, mas com seus louvores a Deus. Essa é a arma que a igreja deveria usar, louvores. João não recomendou a espada. Com harpas nas mãos, os seguidores de Jesus venceriam as bestas. Paulo irá argumentar que as armas cristãs não são humanas, mas são poderosas para destruir fortalezas. Segundo Coríntios 10, 4. São harpas, sim, mas são como canhões quando empunhadas pelas testemunhas do Cordeiro. Okay? A adoração como arma do povo de Deus. Apocalipse 15, do versículo 1 a 4. Tá? Então tem aí essa ideia e proposta de que louvor e adoração são armas poderosas diante de dificuldades e diante de situações adversas. Louvar a Deus, adorar a Deus, isso são ferramentas do povo de Deus. Página 59, a preparação das taças. João descreve no final do Apocalipse 15 a abertura do tabernáculo do testemunho.
se relaciona com a primeira praga do Egito. Êxodo capítulo 7, do 17 ao 21. Ela atinge o ser humano indiretamente, visto que ele depende do mar para viver. Terceira taça. Evento derramado sobre os rios e fonte de águas. Consequência, água transformada em sangue, que seria dada a beber. Objeto, aqueles que derramaram o sangue dos santos e profetas. Versículo 4, 7 do capítulo 16. Também se relacionam como a primeira praga do Egito. Êxodo 7, 17 a 20. Aqui se fala da água enquanto necessário para a vida humana. Possivelmente, sua poluição deve ser a pecaminosidade do homem. Também se ouve vindo do alto do altar de Deus vozes que louvam a justiça ao exercer juízo. Quarta taça. Evento derramada sobre o sol. Consequência, transformou o calor do sol em brasas de fogo. Objeto, homens, possivelmente os mesmos da taça anterior, já que foram eles que blasfemaram contra o Deus que as enviou sobre eles. Os versículos são 8 e 9 do capítulo 16. Lembram a maldade de Deus e sobre os que não o temem. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 22. Deuteronômio também faz parte dos livros iniciais da Bíblia, tá? Se você vai ver lá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, vai encontrar Êxodo e Deuteronômio, tá? Quinta taça. Evento derramada sobre o trono da besta. Consequência, transformou o reino da besta em trevas, provocando dor. Objeto, homens, os mesmos que foram atingidos pelas chagas. A taça dos versículos 10 e 11 do capítulo 16 atinge diretamente a besta, no caso, o imperador. Com isso, ela descreve a ação de Deus sobre os poderes político-religiosos que levantam contra ele. A história tem mostrado como um povo que não deram ouvido a Deus foram retirados do seu cenário internacional, como o Egito, a Síria, Babilônia, Grécia e Roma. Sexta taça. Evento derramada sobre o rio Eufrates. A consequência, secou as águas do rio, transformando em caminho para grupos que viriam do Oriente. O objeto, não expressivamente declarado, mas parece ser o dragão, a besta e o falso profeta. São estes que se reúnem para uma batalha contra Deus, com aliados demoníacos convocados de toda a terra. O versículo 12 até o 16 do capítulo 16 indicam a oposição do diabo, dragão, da besta e do falso profeta. Eles procuram a união de um grande grupo de pessoas contra Deus. Versículo 14. Seria esta a famosa batalha do Armagedon? Não há concordância quanto a isso. Este conflito, entretanto, aparece repetido em Apocalipse 19, do versículo 1 até o 21. E também no capítulo 20, do versículo 7 até o 10. Aqui não descrito. Sétima taça. Evento derramada sobre o ar. Consequência, uma grande voz do santuário afirma que está feito, seguida de relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto que destrói a cidade e uma chuva de pedra sobre os homens,
atingidos pela praga anterior. Objeto: a grande cidade da Babilônia, que é rachada. Também os homens, objetos das pragas anteriores. Os versículos 17 até o 21 do capítulo 16 apresentam a vinda de Cristo para a destruição da Babilônia. Lição em foco. O Apocalipse 15, versículo 3, descreve um hino tão estruturado que ele poderia tranquilamente ser cantado nas igrejas que receberiam o Apocalipse. É bonito imaginar um hino celestial que pode ser cantado na terra. O título do hino é Cântico de Moisés, o servo de Deus e do Cordeiro. O motivo levantado pelo hino para que Deus fosse temido e glorificado é dado por meio de algumas construções, tá? Só para dar uma recapitulada aí, tá? As 7 taças, né? Começando na página 59, tá? 7 taças. A primeira é derramada sobre a terra como as pragas do Egito. Derramada sobre a terra do Egito. Segundo, derramada sobre o mar. Terceira, derramada sobre os rios e fonte de águas. A quarta taça, derramada sobre o sol. Consequência, transformou o calor em brasas de fogo. Ou seja, se é quente o sol ficou mais quente ainda. Quarta taça. A quinta taça, evento derramada sobre o trono da besta. Consequência, transformou o reino da besta em trevas, provocando dor. Sexta taça, derramada sobre o rio Eufrates. Consequência, secou as águas do rio, transformou o caminho para grupos que viriam do Oriente. Sétima taça, derramada sobre o ar. Consequência, uma grande voz do santuário afirma que está feito. Está feito é a sétima taça, ok? Então, a lição em foco vai tratar aí sobre a questão do cântico celestial, né? Que tem o título Cântico de Moisés, o servo de Deus e do Cordeiro, né? Essa canção, ela é angelical, ela é, né, do futuro, lá do céu, mas só que ela tem algumas instruções, tem algumas dicas como que ela deve ser. Ele é o único santo, característica essencial da divindade. Não há outro santo além de Deus. Isso implica dizer que ele é o único que pode receber o nome de Deus. Número 2. Os atos da justiça de Deus finalmente serão manifestos. Todas as ações de Deus são justas, mas é muito difícil ver essa justiça dentro mesmo dessas ações. Deus faz justiça, mas os povos da terra não conseguem ver. Um dia, porém, todos verão. Quando isso acontecer, todas as coisas finalmente se revelarão como são de fato. Atos justos de Deus desenrolados para o próprio bem daqueles filhos que o amam, que são fiéis e dão testemunha do Cordeiro. Ok? Então essa é a dica, né? Como que a ideia do hino, do cântico angelical, né? Que será entoado lá no céu, né? Aí faz aqui a comparação, né? Bom seria se aqui na terra pudéssemos cantar um hino tão comparado como esse, né? Para tomar uma atitude, em nosso estudo chegamos a uma parte do Apocalipse que provoca muitos debates e divisões entre os estudiosos.
Há muitas correntes escatológicas e hermenêutica. Há interpretações milenista, pré-milenista, pós-milenista e dispensacionalista. Há leituras preteristas, histórico, profético e futuristas. No meio dessa confusão de títulos e estigmas, algumas pessoas se afastam do livro, mas não faça isso. Respire fundo e continue estudando. Se ficar confuso demais, apenas se lembre que um dia nossos olhos verão nosso Senhor face a face e todas as nossas dúvidas serão esclarecidas. Essa é a ideia e a proposta, tá? Então a lição 10 está aí, é super curta e objetiva. A visão das taças com as pragas. A visão das taças, né, com as pragas. Então, taças sendo derramadas são pragas sendo lançadas em toda a terra, tá? Então, esse é o estudo 10. Na lição próxima, lição 11, a visão da vitória do bem. A visão, né? Alguém está vendo em visão vitória do bem, né? Então, semana que vem, se Deus quiser, se Jesus não voltar e levar a sua igreja, a gente está aí mais uma vez tocando o barco aí, né, da palavra de Deus dentro e fora das quatro paredes, né, e aproveitando em meio aos isolamentos, né, sociais, a questão da internet, né, que você está assistindo nesse momento, mas por Deus e pelos protocolos aí, né, de segurança do Ministério da Saúde, a gente está tendo atividades presenciais, tá? Se você não conhece a Igreja Batista na Praia de Ramos, convido a você, se por um acaso tiver por aqui pertinho, né, tá aqui no Rio de Janeiro, na comunidade da Praia de Ramos ou Rio de Janeiro, visitando, tá certo? Quiser visitar, lógico, é bem-vindo. Segue aí nas redes sociais @pibpr, né? Vai estar endereço, nome dos nossos eventos. Será de grande valor a sua presença, se for possível, mas se não, tá aí, né, no YouTube, canal da igreja, mais uma proposta aí de abençoar aqueles que não podem, né, estar presente junto conosco. Essa mesma lição vai ser colocada em prática nesse domingo, né, com aqueles que estão presentes, os jovens que estão presentes, tá certo? Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua colaboração aí, por estar assistindo esse e outros vídeos no canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Deus abençoe você, toda a sua família. Fazer mais uma oração nesse instante. O Senhor abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus. Oremos. Deus, que todos os crentes na face da terra tenham a atitude correta diante da tua palavra, diante do teu querido, da tua vontade. A tua palavra nos ensina, nos explica, nos orienta. As nossas atitudes devem corresponder às expectativas do Senhor sobre nós. Que eu, que falo com o Senhor, e os meus irmãos dentro e fora do Brasil, tenha a atitude correta diante do Senhor. Todos nós precisamos corresponder à sua fala, ao seu desejo, pois o fim está próximo. E o Senhor decretará o fim da injustiça, o Senhor decretará a desigualdade, o Senhor decretará o fim da corrupção humana. Perdão, Senhor, perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos e pecados de toda a humanidade. O Senhor, que vê e conhece todos, que o Senhor possa nos curar, nos limpar.
tua igreja, o teu povo vença em glória para a glorificação do teu nome. Todos aqueles que estão atentos à sua voz, não endureça o coração, mas que o coração esteja sensível ao teu recado. No nome de Cristo Jesus, obrigado por cada ouvinte, obrigado por cada telespectador, ó Deus, e cada presente nas aulas, que cada um de nós, edificados pela tua palavra, tenhamos total condições de estar se localizando no radar do Senhor, na visão do Senhor. O Senhor nos ache, nos olhe, nos enxergue, que os nossos erros, nossos pecados não nos encubra e nos afugente do Senhor, mas que estejamos sendo sempre visto pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, toda a sua família. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.